Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer também um pouquinho das notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Um olhar aí sempre para o ambiente político, cenário corporativo e também a economia. Diariamente aí um bate-papo a partir das 5h50 para quem quer começar o dia bem informado, para quem quer se tornar um especialista em investimento ou trabalha no mercado financeiro. Então participe desse nosso bate-papo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 30 de março de 2022, reta final, né, entre hoje e amanhã aí do mês de março. Mês aí novamente com bastante oscilação nos mercados, mas de forma geral também aí um mês de bons números aí para o mercado brasileiro, ainda se apoiando na entrada de recursos estrangeiros que continua forte aqui no país. Olhando aí para o fechamento do mercado no dia de ontem, dia 29, nós tivemos aí o índice Bovespa retomando os 120 mil pontos, enquanto a bolsa aí acompanhava as bolsas internacionais que subiram forte. Ontem falávamos aí no fechamento do nosso bate-papo sobre a possibilidade aí de impactos nas ações de Petrobras com a possível troca aí na presidência da companhia. O anúncio aí foi feito no dia de ontem, mas felizmente aí até pelo perfil do indicado aí pelo presidente Jair Bolsonaro a Petrobras, não houve aí grande impacto para as ações da companhia, visto o mercado aí não achar que haverão grandes mudanças, né, semelhante ao que aconteceu lá na última troca, onde entrou o atual presidente Lula e Silva, e se imaginava aí um impacto mais forte e principalmente aí uma atuação mais alinhada aí com o discurso do atual presidente Jair Bolsonaro, e tivemos forte queda naquele momento. Não houve esse movimento no dia de ontem, óbvio, o mercado é soberano e podemos ter desdobramentos ainda no decorrer dessa semana. Mas por aqui, além de não haver uma pressão tão grande em relação à Petrobras, nós tivemos também um alívio em todos os mercados, com a possibilidade de um avanço no cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, que pode aí levar aí a conversas mais produtivas e principalmente aí uma promessa já da Rússia de começar a retirar algumas tropas ali da região de Kiev. Isso trouxe aí um alívio não só para o mercado brasileiro, mas para as bolsas globais que então subiram forte no dia de ontem. Além disso, essa perspectiva aí de um possível cessar-fogo, de um possível fim da guerra aí no leste europeu, também aí trouxe uma redução em relação ao preço das commodities, e acabaram impactando negativamente algumas empresas na bolsa brasileira, mas com isso também trouxe uma pressão menor em relação à inflação, automaticamente uma pressão menor em relação à taxa de juros, curva de juros caiu, trazendo aí um pouco de valorização aí para alguns setores como as techs e também as varejistas, que estavam sofrendo bastante aí por conta dessa perspectiva de juro mais alto. Isso trouxe um pouco de alívio aí para a bolsa brasileira. No exterior, também tivemos essa forte alta, ainda reduzindo essa pressão inflacionária no mundo, e vamos falar um pouquinho aí sobre números de forma geral, onde o nosso bate-papo fica mais rico e mais fácil aí de entendermos. Ibovespa, então, após uma leve queda no dia anterior, subiu 1,07% a 120.014 pontos, algo que não acontecia aí desde o início do segundo semestre do ano passado, mais de 7 meses aí onde o índice Bovespa não retomava os 120 mil pontos. O dólar continua em um movimento de alta, após aí alguns movimentos que nós vimos aí de dias consecutivos de queda da moeda norte-americana. Ontem o dólar fechou aí a R$ 4,76, uma alta de 0,25%, e as bolsas norte-americanas também subindo forte, mais de 1% na média,
Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu 1,84% a 14.619 pontos. O índice S&P 500 subiu 1,23% a 4.631 pontos. E Dow Jones subindo um pouco menos, 0,97% a 35.294 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Europa, também o euro subindo, chegando aos R$ 5,27, uma alta de 1,24%, e as bolsas europeias subindo forte, principalmente por estarem mais próximas do conflito, terem sofrido um pouco mais aí com o conflito entre Rússia e Ucrânia, principalmente quando olhamos aí a questão do gás natural e do petróleo russo, onde a Europa é extremamente dependente aí desses recursos, e com a possibilidade aí do fim da guerra, também a pressão inflacionária aí na Europa diminui bastante. O DAX na Alemanha ontem subiu 2,79%, com a bolsa chegando a 14.820 pontos. O CAC na França subiu 3,08%, chegando aos 6.792 pontos. E no Reino Unido, a alta um pouquinho mais tímida, de 0,86%, com a bolsa chegando aos 7.537 pontos. Bolsas asiáticas, como falávamos no fechamento do nosso bate-papo de ontem, terminou aí em cenários distintos, onde a China, ainda pressionada pelas questões aí de lockdown e automaticamente indústrias fechadas, caiu 0,46% a 11.895 pontos. E o Japão aí, que ontem tinha um movimento maior em relação às empresas de tecnologia se valorizando, também com estímulos prometidos aí pelo governo para retomada da valorização do iene, subiu 1,10% a bolsa Nikkei, que fechou a 28.252 pontos. Hoje, aí, no fechamento do nosso bate-papo, a gente fala um pouco mais sobre a abertura e fechamento das bolsas globais. Olhando para o cenário de cripto, nós tivemos aí o Bitcoin caindo 0,71% no dia de ontem, enquanto o Ethereum caía 0,15%, um movimento aí um pouquinho diferente das principais bolsas, né? Falávamos já algumas vezes da correlação cada vez mais semelhante das criptomoedas, as principais dela, com os ativos de bolsa, mas ontem aí mostrando essa correlação negativa, enquanto as bolsas subiam, uma leve queda aí nas principais criptomoedas que vinham de uma valorização constante. Também ontem tivemos aí uma leve alteração na perspectiva de petróleo futuro. Ele caiu um pouquinho mais na negociação diária. Hoje, dia 30, nós temos aí o primeiro dia aí entre os últimos 3 com uma expectativa de alta novamente na negociação diária do petróleo. E negociação futura, temos o Brent aí subindo um pouquinho em relação ao dia anterior, mas o Brent próximo dos $108,66 o barril, enquanto o WTI foi negociado aí na negociação futura a $105,29 o barril. Olhando também um pouquinho aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo. Ontem comemorávamos aí a questão de ele ter baixado dos 20 pontos, né? Lembrando que o índice VIX mede a volatilidade, o risco, a aversão ao risco, né, de renda variável e essa oscilação. Com isso aí, quanto mais alto, maior esse risco, maior essa oscilação aí no mercado de renda variável. E ontem o índice VIX voltou a cair, com as bolsas norte-americanas em alta novamente. A queda foi de 3,72% do índice VIX, que fechou a 18,90 pontos, bem distinto aí nós vimos nas últimas semanas. Ficamos aí quase um mês com o índice VIX próximo aí ou acima dos 30 pontos. Expectativa de metais futuro também, aí tivemos algumas mudanças no dia de ontem, principalmente uma negociação aí mais fraca para o final de abril de 2022, ouro futuro caindo a negociação para $1.918,40, alumínio futuro também para o mesmo período, chegando aí aos $3.444, uma negociação bem diferente do que nós vimos no dia de ontem, né? Alumínio futuro aí valorizou bastante desde o início do ano, mas tem oscilado bastante a cotação, e principalmente aí olhando para a produção de commodities, metais aí em Rússia e Ucrânia, o fato de serem aí grandes exportadores dessas commodities
quando falamos em um possível cessar-fogo e o fim da guerra, também a pressão inflacionária aí sobre esses minérios, sobre esses metais, acaba também reduzindo, por isso esse movimento, reduzindo um pouco também a cotação futura desses metais de forma geral. E o ferro refinado, com a possível retomada já das indústrias chinesas, né, voltando aí, tentando voltar após os anúncios aí de lockdown e medidas restritivas, para o fim de abril também já temos uma negociação um pouco maior do preço do ferro refinado, que chega a 154 dólares e 31 cents. Olhando um pouquinho aí para o fechamento do mercado no dia de ontem, como falávamos na abertura, algumas empresas aí mais voltadas à tecnologia, principalmente varejistas, lideraram as altas. Dia 3, né, a dona de Casas Bahia e Ponto Frio subiu 8,62% e liderou as altas, chegando a R$ 4,28. Hammer 3, o ticker de lojas americanas que compõe B2W e as lojas físicas, subiu também 8,41% a R$ 34,65. Magalu MGLU 3 também subindo 8,19% a R$ 7,00. Pose 3, as ações aí de positivo subindo 7,35% a R$ 9,34. E IRB e RBR3 também figurando novamente entre as principais altas, chegando a 5,86% de alta. Cotação de ontem, ao fim do pregão, R$ 3,61 as ações de IRB. Já as principais quedas aí foram basicamente empresas voltadas aí a setores mais prejudicados por commodities, né? Então temos aí Ciri 3, Cirela, construção civil aí caindo 2,91% a R$ 18,00. BRAP 4, Bradespar caindo 2,14% a R$ 32,92. GGBR4, Gerdau também caindo 2,01% e chegando aos R$ 30,09. TIM S3 caindo 1,74% a R$ 13,60. E Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, também entre as principais quedas, queda de 1,70% a R$ 12,08. Bom dia, bons negócios. A Guiar também que mandou mensagem lá no chat. Continuando olhando aí para a agenda de indicadores, Aguilar, né? Desculpa, Aguilar. E olhando um pouquinho para a agenda de indicadores do dia de hoje, hoje temos algumas agendas importantes, a semana é bem importante, final de mês e início de mês, normalmente aí temos indicadores relevantes aí para ficar de olho. Hoje temos a divulgação do IGPM, Índice Geral de Preços Médio, né, que mede a inflação basicamente aí do atacado aqui no Brasil. Sempre aí tem a medição referente ao dia 21 do mês anterior até o dia 20 desse mês, e é divulgado sempre ao final do mês, então agora final de março, a divulgação desse indicador, que é importante, principalmente porque reforçamos sempre que a inflação do atacado, o índice de preços ao produtor, que também é divulgado no dia de hoje, eles tendem, esse aumento de preços tende obviamente a ser repassado aí no futuro para o consumidor final, gerando uma pressão inflacionária maior, tanto dos preços ao produtor quanto dos preços aí ao consumidor final. Como a inflação mais alta, também existe toda a possibilidade aí de termos a discussão de taxas de juros mais elevadas para conter essa inflação, acaba havendo um efeito cascata. E além disso, temos hoje a divulgação do fluxo cambial estrangeiro, algo que tem se olhado com bastante carinho e detalhes, principalmente aí para manutenção aí de números positivos, como nós temos tido desde o início do ano na bolsa e nos mercados brasileiros, a entrada de recurso estrangeiro aí buscando taxas de juros elevadas, também aí buscando ativos de bolsa que estão considerados baratos por conta da desvalorização, acaba aí trazendo a desvalorização também aí do dólar e um pouco mais de tranquilidade para o mercado brasileiro. Então vale a pena continuar acompanhando esse movimento de entrada de recursos aqui no país. Olhando um pouquinho aí também para o ambiente internacional, também um dia aí bem movimentado, nos discursos aí de membros do Banco Central Europeu, ainda com o olhar dos próximos passos de política monetária,
diante do cenário econômico e da perspectiva aí de inflação. Temos discurso aí de membros do Comitê de Política Monetária do BOE, Bank of England, lá no Reino Unido, também discutindo os próximos passos aí e reforçando o que foi dito nas últimas reuniões. O BOE aí que já aumentou 3 vezes a taxa básica de juros desde dezembro. Temos também discurso de membros do Banco Central alemão, sempre seguindo a mesma tônica. Na zona do euro, nós temos aí o indicador de clima de negócios e confiança do consumidor, também importante aí, olhando para os próximos passos de retomada econômica na zona do euro. A Alemanha também hoje tem divulgação do índice de preços ao consumidor, inflação lá na Alemanha. E nos Estados Unidos, hoje é o dia de divulgação do PCI. Lembrando, assim como acontece no Brasil, nós temos 2 indicadores de inflação, né, o IPCA e o IGPM, né? Existem mais, mas esses são os 2 principais aí que são olhados. Nos Estados Unidos também nós temos 2, o CPI, que é semelhante ao nosso IPCA, e o PCI, que é semelhante aí ao IGPM, que é divulgado no dia de hoje nos Estados Unidos, e também aí pode dar um panorama em relação aos próximos passos aí Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que tenta controlar a inflação. Além disso, aí nós temos no final da semana aí alguns outros indicadores, como o payroll, né, que é a geração oficial de empregos, que é sempre divulgado na primeira sexta-feira aí do mês. Então, tudo isso também podendo movimentar o mercado nessa semana. Lá nos Estados Unidos também temos divulgação aí do PIB trimestral, estoque de petróleo bruto, também olhando aí para o preço da commodity, né? Lembrando o estoque aí de petróleo dos Estados Unidos tem reduzido aí a cada semana, preocupado também a questão global de oferta e demanda. E olhando aí para a Ásia, nós temos hoje divulgação também da produção industrial no Japão e os PMIs lá na China, tudo isso podendo movimentar bastante o mercado aí no dia de hoje, então vale a pena ficar de olho em todos esses indicadores, uma agenda bem grande. Falando em agenda, a agenda política também sempre promete aí mexer com o mercado, então olhando um pouquinho para esse ambiente político, o que pode mexer com o mercado no dia de hoje e no restante da semana. Nós tivemos aí a saída então nessa semana, na segunda-feira aí, do ministro da Educação, que pediu exoneração, pediu demissão, após aí algumas denúncias e o escândalo aí do possível favorecimento aí de aliados do presidente Jair Bolsonaro para que fossem liberadas aí verbas para educação. E com essa saída, isso permite a ausência, né? Lembrando que o ministro havia sido convocado para prestar esclarecimentos no Senado sobre esse possível comitê paralelo que cobrava das prefeituras aí comissão para que elas recebessem aí dentro da denúncia, né? Lembrando, não existe prova, apenas uma denúncia, que fosse repassada as verbas do MEC para os municípios. Ele deveria prestar esclarecimentos nessa semana. Com a saída, ele pode, obviamente, aí se excusar, né? Não querer prestar esses depoimentos, mas de acordo com alguns especialistas, isso aí pode acelerar as investigações e principalmente um processo aí de CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, que deve ser instaurada também para investigar esse gabinete paralelo e, obviamente, traz aí desdobramentos tanto de desconfiança em relação ao ambiente político brasileiro lá para o exterior, quanto também aí problemas em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro, que desde o início aí garantiu a integridade do ministro da Educação. Isso também pode trazer desdobramentos nesse sentido, vale a pena continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. O atual vice-presidente da República também aí voltou a criticar o excesso de poderes dados aí para os presidentes da Câmara e do Senado, né, que tem poderes de veto aí, inclusive em relação a algumas emendas parlamentares, tem poderes até mesmo em relação à própria questão do impeachment e as emendas parlamentares que estão na mão deles, e volta essa crítica então aí ao excesso de poderes dados aí aos presidentes da Câmara e Senado. Isso também pode gerar alguns desdobramentos e um estresse aí entre executivo e legislativo, principalmente próximo aí de um ano eleitoral, onde muitos aliados aí estão buscando também aí troca de partidos para reeleição, isso tudo podendo mexer bastante aí com o ambiente político e automaticamente com o ambiente financeiro aqui no Brasil. Falando aí em ambiente, e principalmente por se tratar de um ano eleitoral
onde muitos projetos ficam na gaveta e falávamos isso desde o início do ano. Ontem a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, pensando aí nas pautas que irá cobrar do atual Congresso e dos próximos, decidiu aí e deve continuar pressionando o Senado, principalmente para dar andamento aí na PEC tributária. Lembrando, né, essa é uma discussão que já vem aí desde o ano passado. Alguns momentos aí se falou em andamento dela ainda antes das eleições, mas o próprio atual presidente Jair Bolsonaro disse que dificilmente alguns desses pontos aí saem do papel antes das eleições, e aí fica ainda mais difícil algum tipo de movimento pós-eleições, então devemos ter um ano mais parado em relação à PEC tributária, a própria questão aí de PEC do imposto de renda e outras situações aí que foram discutidas aí desde o final do ano passado, como a própria reforma administrativa, que talvez fiquem apenas no papel em 2022. Olhando aí um pouquinho também para a questão da Petrobras e da mudança que nós tivemos aí novamente no presidente da companhia, os presidenciáveis, né, todos os pré-candidatos aí, com exceção do atual presidente Jair Bolsonaro, criticaram aí a troca no comando da Petrobras. O ex-presidente Lula, que atualmente lidera as pesquisas de voto, de intenção de voto para eleições presidenciais em 2022, disse que caso ele retorne à presidência, ele vai mudar a estratégia de preços da companhia. Também pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, então também vale a pena continuar acompanhando essas notícias e o desdobramento, as cenas dos próximos capítulos. E o parecer aí do projeto de fake news, né? Lembrando, qual parte do projeto de fake news olha aí para esse momento de eleições 2022, com a disseminação aí de notícias falsas em grupos de WhatsApp, o próprio Telegram, que quase foi bloqueado. Então, há aí uma grande negociação entre o governo e o relator do projeto, mas hoje deve aí sair um parecer, principalmente em relação a esse projeto de fake news e alguns desdobramentos em relação a isso. Então, também vale a pena continuar acompanhando, pois certamente tem um impacto grande aí nas eleições 2022. Tendo um impacto em eleições, tem um impacto no mercado financeiro e na economia. Olhando um pouquinho aí para a economia, então, pela primeira vez aí desde que foi instituído, o Pix superou aí as transações em cartões. Já falamos diversas vezes aí do Pix superando aí as transações aí de DOC e TED, né? Entre outros tipos de transação, mas agora as transações de cartões foram superadas aí pelo Pix. Contudo, especialistas acabam tendo uma preocupação quanto à evolução ainda, principalmente a limitação de crescimento aí das operações de Pix. Temos aí alguns novos pontos aí que entra o Pix Troco, né? E o Pix Troco e o Pix surgiu agora, mas tem as outras modalidades de Pix que foram instituídas recentemente e podem também aí desenvolver ainda mais a questão do Pix. Isso obviamente mexe aí com a questão de receita de empresas, principalmente as fintechs e as instituições financeiras que perdem receita a partir aí da facilidade aí de atuação com o Pix, né? O Pix Crédito também aí que se planeja algumas evoluções nesse sentido, mas a grande preocupação de especialistas é em questão aí de erros de sistema que continuam acontecendo, a própria realidade aí da greve dos funcionários do Banco Central do Brasil, que começa a partir do dia 1º de abril. Falávamos sobre isso nessa semana. Os funcionários do Banco do Brasil, do Banco Central Brasileiro, entram em greve aí a partir do dia 1º por tempo indeterminado, pedindo reajustes salariais e também a própria questão de segurança, né? Tivemos aí algumas mudanças de legislação onde as instituições financeiras precisaram aí limitar após as 20 horas aí os valores aí a serem transacionados via Pix, por conta aí do risco aí de sequestros relâmpago, e tudo isso pode limitar o crescimento aí da ferramenta, não somente do Pix, mas do próprio Open Banking, né, o Open Finance aí que tem evoluído bastante. Vale a pena continuar acompanhando esses desdobramentos e, obviamente, algumas dessas situações sendo resolvidas, tudo isso tem evolução mais rápida e tem uma vantagem para o consumidor final. Olhando um pouquinho para o exterior,
Vimos aí o presidente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell, reforçando aí nas últimas semanas o discurso aí, talvez de uma política monetária um pouco mais apertada e um aumento maior na taxa básica de juros nas próximas reuniões, na próxima reunião, principalmente aí do Federal Reserve, aonde talvez a taxa de juros iria em 0,50 base points. Isso traria aí basicamente uma taxa de juros mais alta para conter a inflação. Normalmente lá nos Estados Unidos vimos no ano passado aí alguns discursos opostos, né, de outros dirigentes em relação à própria fala do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, mas essa semana em falas aí do FOMC, que é basicamente o Copom, membros do Copom lá dos Estados Unidos, dirigentes do Fed reforçaram aí o discurso de Jerome Powell que realmente a inflação nos Estados Unidos está acima, muito acima do esperado, muito acima da meta. É necessário conter os preços e a principal forma é um aperto maior na taxa básica de juros na próxima reunião para conter essa inflação. E aí a importância também de ficar de olho na divulgação do PCI no dia de hoje e na próxima semana do CPI, que com certeza vão ajudar a embasar os próximos passos aí do Federal Reserve em relação ao aumento da taxa de juros para conter a inflação lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, falando em inflação, nós tivemos aí falas do presidente do Banco Central, Campos Neto, na última semana, reforçando aí a crença de que o pico de aumentos da taxa básica de juros estaria aí para o final do mês de abril, início do mês de maio, lá na reunião de maio do Copom, Comitê de Política Monetária, mas os analistas aqui no Brasil já começam a ver a dificuldade de o Banco Central conseguir encerrar esse ciclo de altas aí antes do fim do primeiro semestre. Analistas olham aí que provavelmente em junho ou até mesmo início do semestre aí seria o fim do ciclo de alta, inclusive aí com uma taxa bem mais alta do que o Banco Central acredita aí que vai finalizar a taxa Selic ao fim de 2022, então também vale a pena continuar acompanhando. Óbvio, não existe consenso, o mercado é soberano, mas temos aí uma perspectiva de um aumento maior da taxa de juros, prolongamento um pouquinho maior de ciclo de altas, principalmente para conter a inflação aqui no Brasil. Ela continua tendo projeções cada vez mais altas semana a semana. E olhando um pouquinho aí para a concorrência em mercados, principalmente de bancos digitais, a fintech britânica Revolut, né, que é a fintech que é o banco digital mais famoso e mais utilizado na Europa, chegou ao Brasil e promete aí brigar por espaço, por market share aí com o Nubank e outros bancos digitais. Isso também mexe aí com o ambiente econômico, mexe aí com a estrutura de instituições financeiras e automaticamente aí traz mais concorrência e mais benefício aí para o consumidor final. Continuando olhando um pouquinho aqui para o ambiente corporativo, algumas informações que podem aí mexer com setores específicos ou com todo o ambiente corporativo. Antes, sempre o nosso disclaimer de que não fazemos recomendação de compra, apenas trazemos notícias aí que podem impactar o mercado de forma geral. No setor de educação aí que tivemos uma evolução principalmente após divulgação de alguns resultados aí do quarto trimestre de 2022, algumas empresas do setor de educação tendo valorização nas últimas semanas. O setor também prevê ampliação aí em 2022 das matrículas para graduação presencial, basicamente aí 2 anos de pandemia, onde as graduações presenciais acabaram aí praticamente ficando extintas, né? Muito ambiente aí de graduação à distância ou semipresencial, principalmente aí pelas medidas de isolamento e distanciamento social, mas com a redução do número de casos da pandemia de Covid-19, o mercado aí espera mudanças nesse sentido, uma ampliação maior de matrículas presenciais, que certamente gera um volume maior de alunos. Muitas pessoas não se adaptam ao ensino aí à distância, né? Mas ao mesmo tempo gera uma despesa maior para essas empresas, então com certeza esse movimento aí pode afetar o setor de educação aí das empresas listadas na bolsa também. E apesar do mercado aí não ter repercutido aí no dia de ontem muito forte a mudança aí na troca de presidentes da Petrobras, principalmente pelo perfil
indicado aí que não deve apresentar grandes mudanças, como falávamos lá no início do nosso bate-papo. Alguns especialistas acreditam aí que esse formato, onde o governo interfere demais aí na presidência e no próprio conselho da companhia, né, quase que uma extensão ministerial aí do governo, põe em xeque aí a gestão e a autonomia da companhia. Entram aí alguns pontos que podem aí ser melhorados e pode impactar. Lembrando que a própria Petrobras aí planejava algumas ações na AGO, Assembleia Geral Ordinária, para que o governo cada vez intervisse menos no Conselho de Administração. Também vale a pena continuar de olho nesses desdobramentos. Temos aí em breve, né, a Assembleia Geral Ordinária aí da companhia. As locadoras, que também sofreram bastante aí durante o período de pandemia, continuam aí tendo um grande desafio, principalmente para driblar as altas de preço, né? Alta de preços de veículos, assim como a escassez de veículos. Locadoras aí não conseguem aí fazer tantas compras direto na montadora por conta aí da falta de chips e semicondutores, esse gargalo que nós já falamos há algum tempo. Além disso, temos gargalos de peças e também um aumento aí de peças de pneus e outros insumos aí que são utilizados aí pelas locadoras de veículo, fazem com que haja aí uma grande dificuldade aí em manter os preços e principalmente as margens aí para as locadoras. Além disso, aí tivemos fusão de Unidas e Localiza, e agora também a Movida e reclama junto ao CAD que não teve oportunidade aí de comprar alguns ativos aí da Unidas, que foi uma das exigências do CAD para aprovação aí da fusão entre as duas companhias. Isso tudo aí pode gerar um pouco mais aí de movimento nesse setor, então vale a pena aí continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. E a recuperação judicial da Oi, que chegava aí próximo ao fim, né? Agora, ao fim do mês aí era o período aí o período de recuperação judicial da companhia. Provavelmente aí será estendido esse período de recuperação judicial da companhia por pelo menos mais 2 meses. Isso também pode trazer movimentos aí para o setor de telecomunicações, então vale a pena continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Estamos chegando ao fim aí do período de divulgação de balanços do quarto trimestre de 2021. Hoje aí o penúltimo dia com divulgação de balanços. Temos divulgação de resultado então do quarto trimestre de Alphaville, Cruzeiro do Sul, Eletromídia, IMC, Cora, Mobile, Horizon, Rainer e Baema, que divulgam resultados no dia de hoje e também podem mexer aí com o mercado de forma geral. Agora já são 6h28 da manhã, falamos bastante aí no dia de hoje, bastante assunto, principalmente aí olhando para a agenda de indicadores, mas vamos falar um pouquinho também sobre abertura e fechamento de mercado para encerrarmos mais um bate-papo. Olhando aí para as bolsas, principalmente bolsas asiáticas, já estão fechadas aí desde as primeiras horas do dia, 5h30 aí fechamento da bolsa chinesa. Após quedas consecutivas, fechou em forte alta de 3,10% a 12.263 pontos. Na China, e principalmente a perspectiva aí de retorno após aí as medidas aí de distanciamento, mas ainda mais empresas aí do setor de saúde, empresas aí do famoso value, né? Empresas de valor, não empresas de crescimento, aquelas empresas mais defensivas, tendo uma valorização maior na bolsa chinesa, e com isso também essa alta forte no dia de hoje, tentando romper o ciclo de queda dos últimos dias da bolsa chinesa. Por outro lado, bolsa Nikkei no Japão, que vinha de fortes altas, ainda com uma preocupação em relação à desvalorização do ien, ela caiu 0,80% no fechamento da bolsa às 3 horas da manhã, fechou a 28.027 pontos. Olhando um pouquinho para os demais mercados, temos aí uma perspectiva de leve alta no preço do petróleo, que pode impactar os mercados. Também temos a questão aí do leste europeu, a possibilidade principalmente aí de um cessar-fogo, de uma negociação mais ampla nesse sentido, e as bolsas operam aí nesse momento em leve queda, principalmente após a alta forte no dia de ontem. Existe também normalmente um movimento de correção no dia seguinte, alguns investidores aproveitando aí para realizar o lucro.
Temos então nesse momento o DAX na Alemanha, que ontem subiu mais de 3%, hoje ele caiu 1,25% às 6h30 da manhã. O CAC na França nesse momento cai 0,90 e no Reino Unido temos a bolsa aí subindo 0,10, descolando um pouquinho do restante dos mercados. Já nos Estados Unidos, o pré-market aí traz Dow Jones caindo 0,30, S&P 500 também cai 0,30 e Nasdaq cai 0,45 nesse momento. A expectativa aí de leve queda para os mercados no dia de hoje. O mercado é soberano, temos muitos indicadores que podem mudar essa perspectiva no dia de hoje. Mais uma tendência aí, mercados em queda ou mais próximos da estabilidade após a forte alta do dia de ontem. Por aqui o índice Bovespa, a tendência é que ele siga as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, nesse movimento de leve queda, mas lembrando aí essa alta no preço do petróleo que está acontecendo no dia de hoje pode impactar aí as ações de Petrobras, que tem um peso grande dentro do índice, e juntamente aí com ações de recuperação de ações aí de tecnologia e varejistas com uma curva de juros mais baixa, também aí podem mexer com o mercado e trazer um descolamento em relação ao restante das bolsas, mas para isso a gente tem que aguardar o fim do pregão, principalmente amanhã a partir das 5h50, mais um bate-papo aqui que nós temos diariamente para falar sobre o fechamento do mercado hoje e as notícias que impactam o restante dessa semana. Obrigado pela sua companhia e não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa um dos nossos grupos de WhatsApp, que depois na descrição do vídeo aí você consegue acessar um dos nossos grupos e ali você recebe esse conteúdo também em PDF diariamente para que você possa aí acompanhar e consultar esse material a qualquer momento do dia. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.